Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, que está chegando agora, não deixe de se inscrever. E depois de assistir esse vídeo, deixar o seu gostei, seu não gostei. Muito obrigado. Obrigado também pelos comentários que estão chegando aí aos vídeos. Eu quero deixar aqui meu agradecimento também a todos os nossos colaboradores e patrocinadores, de maneira especial a professora Ana Lúcia Scapim e a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial. O contato está aqui embaixo. Bom, gente boa, nós estamos na segunda parte do nosso estudo sobre os Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos continuar a nossa reflexão sobre a terceira viagem às grandes cartas, o que motivou o epistolário paulino. Lembramos que na última aula nós estudamos o início das terceiras viagens, as questões de ambiente de evangelização em Éfeso, os novos evangelizadores, as questões entre Paulo e Apolo, né? Então foi essa a temática da nossa aula. Hoje nós iremos iniciar um estudo sobre o ambiente em Éfeso e nas comunidades formadas por Paulo na primeira e na segunda viagem, e como isso determinou a criação desse epistolário paulino, que em outras palavras são as cartas apostólicas, as cartas direcionadas direcionadas pelo apóstolo às comunidades que ele formou. Cartas essas que são os primeiros escritos da teologia cristã, e todos eles, invariavelmente, tocam em um tema da vida teológica da igreja e da vida pastoral. Bom, vamos abrir um parêntese para falar um pouco sobre as cartas hoje. Nós vamos falar de uma maneira detida, rápida, até porque nós vamos fazer um estudo específico de carta a carta depois que nós finalizarmos o estudo dos Atos Apóstolos. E aí nós vamos entender mais a objetividade de cada uma dessas cartas. Mas não precisamos ser muito gênios, não precisamos ser muito sábios para entender o porquê que se escreve uma carta, ou seja, para manter relações de comunicação com outras pessoas. E é exatamente isso. Só que essas outras pessoas são comunidades. São comunidades, e temos que lembrar que escrever cartas ao tempo de Paulo e dos apóstolos, no início da igreja, não era uma coisa tão simples. E o que é que facilitou isso? De certa maneira, o que facilitou foi esta capilaridade da igreja que nascia. Ou seja, muitas pessoas iam e vinham de uma comunidade para outra. Até porque Paulo se colocava em zonas de comércio. E essas zonas de comércio, querendo ou não querendo, por exemplo, de Corinto a Éfeso, era uma semana de viagem. Então, o tempo em que levava para uma carta chegar, ou uma notícia chegar para Paulo, e de Paulo a essas comunidades, não era um tempo muito grande. Não era um tempo muito grande. Diferente de outras comunidades onde, de certa maneira, as cartas chegavam com um pouco mais de demora, né? Então, Paulo tinha que dosar também. Isso é uma questão que nós vamos ver nas cartas depois, dosar a linguagem que era usada. Porque assim, vamos imaginar, se ele fosse rápido, incisivo num tema, e ele fosse, digamos assim, falar a pessoas e não sobre um conceito, talvez quando aquela carta chegasse, o problema de fato que ele queria tratar objetivamente já tinha sido resolvido de outras maneiras, com conversa, com instrução, pelas próprias lideranças da comunidade. Mas o problema teológico, esse sim, ele poderia estar enraizado. Então, podemos dizer que a grande beleza das cartas paulinas é que elas podem ser lidas em qualquer comunidade, em qualquer tempo, em qualquer momento, e possivelmente elas terão a sua eficácia, porque não estou brigando com pessoas, estou falando, estou exortando sobre temas, sobre questões que podem não estar mais ocorrendo, mas o conceito que foi interpretado de uma maneira errônea, de uma maneira supervalorizada, podem desistir. Então,
É essa a chave de leitura para as cartas. Paulo não tem rancores especificamente, ele não tem rancores que possa guardar no seu coração. Sim, ele é um homem firme, um homem convicto, sim, mas quando ele trata, podemos lembrar aquilo que Santo Agostinho, séculos depois, vai escrever: odiar o pecado, o erro, a ignorância, mas não o pecador. Então essa é a dinâmica. Sim, São Paulo escreveu para manter essas relações com as comunidades e que fundou, e a permanência em Éfeso se tornou um momento favorável para a produção paulina. Mas lembramos que em Éfeso, naquele momento que nós estamos na terceira viagem, lembramos que ali não foram escritas as primeiras cartas. Em Corinto, durante a segunda viagem, entre os anos 50 e 51, Paulo escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses, aos Salônicos, né? A primeira carta aos cristãos de Tessalônica foi escrita em Corinto no ano de 51, né? É o texto mais antigo da teologia cristã que nós possuímos. É a primeira vez que um cristão escreve algo sobre a nova fé, sobre um conteúdo teológico, que particularmente é valioso, lembrando aquilo que eu acabei de dizer, porque ele vai ao tema, ao problema, à exortação, e não a pessoas, né? Então ela não perde a sua validade. Ele é valioso e é preservado até hoje, né, pela comunidade de Tessalônica. Durante a sua estadia em Éfeso, entre 50 e 57, São Paulo escreveu outras cartas muito importantes. Ele escreveu aos Filipenses, aos cristãos de Filipos, daquela região, e a comunidade da qual Lídia, lembram-se de Lídia, aquela comerciante que ajudou o apóstolo e que participou daquele momento de conversão do carcereiro e de toda a sua família? Pois é, ele escreve para ela. Paulo também escreve aos Filipenses para agradecê-lo por terem colaborado em sua situação. Ele passou por maus bocados, né? Ele diz durante a estadia em Éfeso que Paulo viu a morte face a face. Porém, São Lucas ele não vai tratar disso nos Atos Apóstolos. Lembro que o tema de Lucas, os Atos dos Apóstolos, é mostrar cenas e, digamos assim, retratos e imagens e experiências dos apóstolos na sua evangelização, para que essas experiências possam ser tomadas pelos futuros evangelizadores para solucionar e dirimir os problemas futuros. Então, os Atos dos Apóstolos têm essa lógica, têm essa, e não é propriamente um diário da vida de Paulo, um diário da vida de Pedro, um diário da vida de Lucas, não. É os Atos dos Apóstolos. O que os apóstolos fizeram para fazer a fé crescer, para enfrentar os problemas e para solucionar e para fundar as estruturas da fé cristã. Então essa é a grande didática. Não é propriamente o que aconteceu com Paulo, com Pedro, com os apóstolos. Não é o ocorrido. O ocorrido, como disse lá no princípio, ele é apenas o pano de fundo para que o ensinamento seja dado. Então, neste capítulo dos Atos mesmo que nós estamos lendo, no capítulo 18, ele está em Éfeso e não é relatado nada sobre isso. Mas as cartas que Paulo escreve, naquele ano fica claro que o apóstolo não somente sofreu com perseguição, mas ele foi preso e ele foi, de certa maneira, condenado à morte. Contudo, porque a sentença não foi cumprida, nem as cartas, porque Paulo também não coloca isso, porque para ele o fato dele não ter morrido por si só já é um dom de Deus, já é uma graça de Deus. Então o motivo pela que a sentença não foi cumprida nós não sabemos, e não foi a primeira sentença de morte que ele recebeu. Lembramos lá no início, quando ele estava em Alexandria, os judeus mandaram cartas pedindo ao chefe da cidade que prendesse e matasse, né? E Paulo também não diz, né, qual foi a intervenção prodigiosa de Deus e para ele, de certa maneira, não importa isso também. O fato é que a sua vida foi poupada da morte. Então, por isso ele vai dar ação de graças depois. Ele diz que algumas pequenas particularidades, ele vai dizer que lutou contra bestas em Éfeso.
Se ele quer falar seriamente ou em metáfora, a gente não sabe. Se foi realmente jogado no circo, ou se teve um embate com pessoas que eram bestas autênticas, bestas no sentido de ignorantes, de irascíveis, duros. Ele passou por uma tremenda crise econômica, isso é fato, né? Ele foi vítima também de uma doença, talvez por causa dessas perseguições, das surras que levou, e levou muitas, né? Apanhou pelo evangelho, isso ele vai fazer um rol de todas as vezes que ele apanhou pelo evangelho, que ele foi chicoteado. E a gente sabe, ele já não é mais um menino, né? E isso pode ter depauperado a sua vida, é por isso que ele foi vítima de uma doença e não podia trabalhar. Então passou por uma dificuldade econômica. Fato é que ele foi ajudado pelos filipenses e ele deixa isso muito, muito claro, né? E ele envia a carta agradecendo por terem enviado Epafroditos ou Epáfras, que é um dos seus colaboradores, né? E esse jovem, assim que chegou em Éfeso para ajudar Paulo, também adoeceu e mais para o fim da vida tenha sido atacado e espancado ao ponto de correr risco de morte também. Bom, as coisas estão bem resolvidas. Paulo é libertado, Epáfras melhorou, foi curado. Paulo escreveu aos Filipenses para mostrar a sua alegria. Ele termina a carta com aquele convite muito bonito: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos no Senhor, pois o Senhor está perto. Ele escreveu isso para dizer que, depois de tudo, deve manter-se alegria, porque as coisas passam, os sofrimentos passam, mas a alegria do cristão, por aquilo que já conquistou e está prestes a tomar posse, isso não passa. Então, ele escreve aos Coríntios a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios. Na verdade, ele já havia escrito outras cartas aos Coríntios que nós não temos, elas foram perdendo. Então, de certa maneira, a primeira carta já é a segunda, que é uma certa antologia, né, de 5 cartas que ele enviou a eles. Pelo menos São Paulo escreveu 7 vezes aos Coríntios. Houve uma relação epistolar muito intensa, que infelizmente nós perdemos, né? Éfeso e Corinto são conectados via mar. Não podemos dizer assim, se não todo dia, né? Chega sempre alguém de Corinto, mas pelo menos uma vez por semana. Então, uma vez por semana tem alguém de Corinto lá. Então, Paulo conhece o povo de uma certa Cloé, né? Que não sabemos quem é de fato, porque ele não fala especificamente na primeira carta aos Coríntios, mas é o povo de Corinto que relata a Paulo como é que está a situação daquela comunidade. Ele está em Éfeso e fica sabendo tudo que ocorre em Corinto. Ele diz que Corinto as coisas estão dando errado, né? Ele recebe notícia de que as coisas estão dando errado, eles estão brigando, eles estão uns contra os outros. Tem aquela situação de que alguns são de Apolo, outros são de Paulo, outros são de Pedro. Quando ele fala de Apolo, aqueles que gostam de falar, vamos dizer assim, são aqueles que não estão muito focados na mudança de vida, mas sim em falar bonito, em pregar bonito, né? Mas não os que são de Paulo, aqueles que têm uma vida com uma sese de vivência, ou seja, o que o Cristo enviou, ou seja, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, didática, e os seguidores de Pedro, porque lembramos que Pedro, né, por muito tempo, foi vinculado àqueles que tinham ideias judaizantes, usavam palavras e situações que Pedro viveu no passado, que Paulo, inclusive, critica, para justificar a situação, a situação judaizante, ou seja, a volta à antiga lei.
Em Corinto também tem a situação daqueles que rejeitam os mediadores, né? Que se referem diretamente a Cristo, né? Tem os que são de Cristo, ou seja, aqueles que não precisam dos apóstolos, não, eles estão direto com Cristo. E aí, outras situações negativas, escândalos morais, que ele vai criticar muito forte. Assembleias durante a celebração eucarística, as pessoas chegavam a ficar bêbadas. Ele diz, não, isso é escandaloso, né? E aí ele não tinha conseguido, lembram que por causa das perseguições, ele não conseguiu formar de uma maneira muito bem. E em seguida ele escreve e dá indicações mais precisas, ou seja, ele dá as indicações de como é que aquela comunidade tem que se portar. Assim temos a primeira carta aos Coríntios, que não foi muito agradável para os ouvidos dos ouvintes de Corinto. Podem ter contestado ele, provavelmente esse é o motivo, talvez, da segunda carta. Uma carta de desculpas e de defesa do seu apostolado. Olha, porque eu gosto de vocês. Porque eu gosto de vocês, eu sou firme. Se eu não gostasse de vocês, vocês podiam fazer o que vocês quisessem. E para dizer, olha, eu estou falando isso porque tudo que eu passei, tudo que eu fiz, foi por amor a Cristo e por amor a vocês. Então a carta, ela é uma carta que tem um cunho muito, muito afetivo. Tanto do ponto de vista de que ele é firme, quanto do ponto de vista de que ele que ele fala com amor, que ele fala com carinho, com afeto, com reverência a eles, porque o amor que ele nutre é como um pai que pega o filho no colo e muitas vezes vê o filho cair e quer que o filho se levante. Só que essa carta não foi bem aceita e mandaram uma carta de volta para ele. Eles chegam a fazer brincadeiras com o que ele disse. Aí sim, ele pegou um navio e foi a Corinto. E ele participou de um conselho paroquial furioso. E fato que parece que chegaram a ir a vias de fato em Corinto. Alguém deu uns bofetes nele. Praticamente dizendo assim, Paulo, volta para onde você veio. Aqui a gente está bem. E Paulo retornou para Éfeso constrangido, furioso, e aí ele escreveu uma carta de fogo, uma carta e são as últimas palavras da carta, a segunda carta aos Coríntios, versículo do capítulo 11 e 13, são os capítulos de uma carta polêmica, onde que ele diz tudo o que eles fazem de positivo e ele reprova o comportamento do povo de Corinto. Ao mesmo tempo, ele escreveu aos Gálatas outra carta, né, uma carta também firme, ou seja, era uma comunidade de cristãos fundada nas primeiras jornadas, quando ele foi a Listra, Derbe e Icônio, e tinham mudado sua mentalidade. Essas pessoas estavam voltando ao antigo judaísmo, né? Então, ele pega firme com eles. Eles estavam seguindo os judaizantes, os novos pregadores que tinham se tornados e não tinham coragem de enfrentar a sinagoga judaica, então tentavam fazer um meio termo ali, que Paulo briga com eles. Então, todos esses são os problemas que Paulo tinha que resolver como teólogo. Ele tinha que resolver isso não somente do ponto de vista da teologia, mas também do ponto de vista da pastoral, porque não eram teólogos que tinham lá, eram pessoas, e essas pessoas tinham que entender a palavra do pastor e buscar seguir o caminho. São cartas pastorais, são cartas apostólicas, mas de um cunho muito humano, onde ele sabe sempre fazer o meio termo entre aquilo que é conhecido e que não está sendo vivido e tem que ser vivido, e aquilo que ainda não é bem compreendido e tem que ser explicado. Os cristãos, os fiéis, os seus amigos, muitas vezes por causa disso, vão bater a porta no rosto dele. A gente viu que em Corinto ele chegou a ser espancado, né?
ele foi rejeitado, ele ficou doente, ele foi condenado à morte. E tudo isso, quando ele escreve as cartas, ele deixa isso claro. Gente, eu amo vocês com um amor profundo e eu não entendo o que está acontecendo com vocês. Vocês vão deixar tudo? Quer dizer que tudo o que eu vivi com vocês, tudo que vocês viram que eu passei, isso não tem valor de nada. Por falta de coragem de ser um pouco mais firme com os judaizantes, vocês vão abandonar tudo e vão voltar para o judaísmo? E aí nós temos a situação de Éfeso, né? Em Éfeso ele é perseguido, em Corinto insultaram ele, os Gálatas mudam de ideia, né? E ele escreve para os filipenses, né? Dizendo que eles, ao final de tudo, alegrem-se sempre no Senhor, regozijem-se. Então Paulo não é alguém que escreve de um gabinete, não é alguém que escreve de uma escrivaninha, mas ele escreve diante de Deus, ele escreve diante da história, ele escreve diante da realidade pura e crua de suas comunidades. Esta é uma das marcas do epistolário católico até hoje, né? Então nós temos uma teologia muito bem desenvolvida, nós temos etapas da teologia cristã que perpassam os séculos, e cada século tem a sua dificuldade a ser enfrentada. Tem uma ideia, digamos assim, popular, que leva a uma descrença própria daquela época, que leva a um afastamento próprio daquela época. Então, ora ela se volta para o radicalismo, a irascibilidade das ações, da falta de caridade, da falta de amor, da falta de afeto, de sentimento, de fé. Ora ela se volta para ver a religião apenas como um braço da sociedade que tem que fazer aquilo que políticas, governos não fazem. Ora ela banaliza tudo. Então, o teólogo é alguém que tem que estar junto do povo, experimentando isso. É uma das coisas que às vezes me incomoda um pouco, me deixa um pouco frustrado, é que nos últimos anos a teologia ela não tem sido objetiva. Ela é meio que uma certa diluição. Então, não é um marcador de posições, mas isso é uma apreciação minha, né? Para nós é muito importante saber que isso é próprio da igreja. A igreja, em seus pastores, em seus teólogos, ela tem o dever de olhar para as comunidades e dar a palavra de instrução, de correção, de penitência e de caminho, porque essa é a função. Bom, e aí falamos um pouco sobre, nós vamos retomar o tema das cartas mais após também, mas esse tema é um tema que eu gostaria de colocar aqui, porque nesse inteirinho de tempo, Paulo está em Éfeso. Nós estamos no início do capítulo 19, e em Éfeso acontece uma coisa muito interessante, e aí entra dentro da temática de Lucas. Algo que ocorre que serve como pano de fundo para que a gente entenda como é que a fé cristã tem que se portar diante de situações. E a situação aqui é uma situação muito simples, corriqueira e que existe até o dia de hoje. Como é que a fé cristã se porta diante de mudanças socioeconômicas, né? Porque é o que aconteceu em Éfeso. Nasceu em Éfeso uma revolta, né? Uma revolta que assim tem como motivo uma coisa muito estranha. Como os efésios começaram a se tornar cristãos, eles começaram a deixar de ir ao templo de Artemis. E se deixaram de ir ao templo de Artemis, quando as pessoas vinham à cidade, existia um outro foco, que não era mais o templo, mas as pregações dos evangelizadores, em praça pública às vezes, e as pessoas começaram a mudar a sua rotina. Éfeso, como já falei na última aula, era um centro de peregrinação, onde as pessoas iam lá e fazer o templo, a visita ao templo de Artemis, a imagem da Artemis de mármore, né?
E essa, não lembro se era mármore ou o que que era, marfim, alguma coisa assim. E essa imagem, ela era como a gente tem hoje em vários centros de peregrinação, todo mundo quer levar uma lembrancinha. Então, a revolta, de fato, ela é motivada por este grupo de pessoas que passaram a ganhar menos dinheiro. É precisamente nessa última estadia, depois que Timóteo e Erasto, né, foram enviados à frente para Roma, que aconteceu isso. Atos 19, 21. Concluídas essas coisas, Paulo resolveu ir a Jerusalém. Depois de atravessar a Macedônia, a Caia, e de ter estado por lá, disse: é necessário que eu vá também a Roma. Então, Paulo foi a Roma. Já tinha pessoas que tinham ido lá. E nessa última parte da estadia, né, mais ou menos pelo ano 56, houve a revolta dos Ourives, que é, no fundo, uma turbulência econômico-social. Ou seja, Atos 19, 23. Por esse tempo ocorreu um grande alvoroço a respeito do Evangelho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata templozinhos de Artemis e ganhava dinheiro com isso, ficou revoltado, porque as pessoas não queriam mais comprar os templozinhos. Esses templozinhos eram uma pequena pirâmide que estava no topo da cabeça de Artemis, né? E ele fazia uma réplica disso e vendia. As pessoas levavam como lembrança. Ele se reuniu com os colegas de ofício, mais ou menos um sindicato que havia naquela cidade, e levaram essa demanda sindical, né? E essa demanda sindical acabou criando uma turbulência. Né? No versículo 25, Atos 19, 25, ele convocou os operários do mesmo ramo e aí falou do lucro que eles estavam tendo e de quanto eles estavam perdendo. Ele cita no versículo 26, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado nossa gente, dizendo que não são os deuses, os ídolos que são feitos por mãos humanas que vão mudar a nossa vida. E aí há uma semente de perigo. Ou seja, nossa corporação está caindo em descrédito, ou seja, não vão viver de quê? Essa é a única coisa que interessa. Ele não está preocupado com a religião, ele não está preocupado com a teologia, ele não está preocupado com nada. Ele está preocupado com o ganha-pão dele, que é fazer templozinhos. E isso incomodou muito aquelas pessoas. Essas palavras fizeram com que todas aquelas pessoas se enchessem de ira e começaram a gritar: Viva Artemis dos Efésios! Então, nós temos aqui Lucas dizendo como é que a gente enfrenta uma situação de transformação econômica, onde, por causa da fé cristã, das adequações que a fé cristã traz à vida das pessoas, como é que eu me porto, né? Como é que eu me porto diante de uma situação dessa? Então, nós temos que entender que o ganho econômico desse centro religioso que era Éfeso, ela vinha disso. E você sabe, quando você mexe no bolso, você vê a fé das pessoas. Muitas dessas pessoas, inclusive, já tinham abraçado a fé cristã, mas continuavam fazendo o ofício delas, né? E um fato é que essas pessoas se reuniram num teatro em Éfeso. Um teatro que ainda hoje está lá, tem mais ou menos 25 mil lugares, e arrastaram para o teatro dois macedônios, dois cristãos de Tessalônica que estavam em Éfeso para dar uma mão a Paulo. Então, essas pessoas foram levadas para lá, foram chamadas autoridades e eles queriam fazer justiça pelas próprias mãos, né? Eles temiam que acontecesse um linchamento popular, o povo linchasse aquelas pessoas. E essa confusão que se gerou lá, essa confusão, né, cheio de pessoas no teatro, não tinha só o problema de ser uma confusão por causa de um problema sindical. O problema é que os romanos, eles não gostavam disso. Todo e qualquer tipo de revolta
ela podia fazer com que uma cidade que tinha um grau de estruturação, de organização, de coordenação, de governo já definida, pudesse voltar a ser uma cidade dominada por pessoas que vinham de Roma para fazer isso. Ou seja, a multidão, né, ficou lá por mais ou menos 2 horas, gritando. E aí, um chanceler da cidade, depois dessas 2 horas, ele foi lá para acalmar essa multidão, né? E aqui, São Lucas, ele novamente pega a cena e monta um discurso retórico para dizer de fato o que é, como é que isso, o que acontece de fato, qual o sentido daquela palavra. Atos 19:35. Então, o escrivão da cidade veio para apaziguar a multidão e disse: Efésios, que homens há que não saiba que a cidade serve cultua Artemis e que essa estátua caiu do céu? Se isso é incontestável, convém a vós que sossegueis, e nada façais inconsideradamente. Esses homens que trouxestes aqui não são sacrílegos nem blasfemadores da vossa deusa. Mas, se Demétrio e os outros artífices têm alguma queixa, vão ao tribunal. Os tribunais estão abertos, os magistrados estão aí. E abram um processo contra eles, mas não façam isso que vocês estão fazendo. Se tem reclamações a fazer, a Assembleia Geral decidirá. Do que se deu hoje, até corremos risco de sermos acusados de rebelião, porque não há motivo algum que nos permita justificar esta aglomeração. E a essas palavras dissolveu-se a aglomeração. Aqui, Lucas disse tudo que os cristãos têm que fazer diante de uma turbulência socioeconômica. Ou seja, se fomos nós que causamos isso, então levem nos tribunais, nos acusem de maneira justa, que nós vamos responder. Porque se nós somos acusados, não temos direito a nos defender, por que Lucas coloca isso de uma maneira tranquila? Porque também vocês imaginem da parte dos cristãos, nós já vivemos, nós já tivemos experiência de guerras motivadas pela fé, onde nenhuma das partes quer chegar ao meio termo, de ouvir a posição do outro. Porque, não se enganem, quando se faz uma guerra em nome da fé, não é a fé que está sendo defendida, não é Deus que está sendo defendido, até porque Deus não precisa de defesa de ninguém. Na verdade, são valores econômicos, é dinheiro. Ou é gente que está ganhando vendendo armas, ou é gente que está ganhando vendendo comida, vendendo remédio. A fala de defesa de Deus, ela sempre vem para justificar uma perda financeira. Essa perda financeira ela é muito triste. Então, como é que se resolve? Se a gente vai ter que pagar um imposto maior para que o equilíbrio volte às contas da cidade, a gente vai fazer isso. A gente sempre fez isso na história, né? Nem todos os países onde o cristianismo chegou eram cristãos, né? Então, mas se tornaram, porque de uma maneira pacífica e justa, a gente chegou ao meio termo. Então é isso que Lucas quer ensinar nos Atos dos Apóstolos. Como tratar de situações como esta. Isso não é muito diferente nos dias de hoje. Situações que nós temos hoje em que pessoas ganham dinheiro vendendo pílulas de soluções imediatas e tantas outras coisas mais, mas no fundo, e algumas delas usam até Deus para isso, porque Deus quer, porque Deus... né? Então, existem situações que são discutidas em parlamentos, uma delas, até hoje, a gente tem, nos dias de hoje ainda, pessoas criticam guerras, criticam genocídios e aprovam o aborto. Vai. São questões em que não está preocupado com genocídio, não está preocupado com guerra, não está preocupado com dinheiro que vai deixar de ser ganho
ou que se ganhará a mais. Então, não se engane. As sociedades, elas querem controle social, pura e simplesmente. Então, como é que a gente trata disso? São Lucas deu a receita aqui. Levemos aos tribunais, e nos tribunais nós decidamos. Levemos às urnas, e nas urnas nós decidamos. Né? O resto é conversa fiada feita para atrair atenção. Não vai passar nunca disso. Né? Então, esse episódio, ele causou, digamos assim, graves incidentes. Paulo, ele sentiu-se, de certa maneira, muito preocupado, porque São Lucas, ele não chega a relatar todas as situações que houveram. Não foi só essa. Essa é uma que ele usa como, digamos assim, como meio termo. Ou seja, mas Paulo muitas vezes teve que enfrentar apedrejamentos, tentativas de linchamento, muitas e muitas vezes. Depois do episódio, talvez o ápice da manifestação, quando o povo agora está animado com esse estranho personagem, o fato é que a fé também cresce com isso. A fé também ganha com isso. Quando a gente leva aos tribunais, quando a gente leva uma causa justa para ser decidida, para ser enfrentada, ela faz com que aquilo que estava na ignorância de uns passe a ter um pouco mais de clareza. Então, para nós cristãos, isso tem que ser levado em conta, porque muitas vezes existem tantas perturbações, existem tantas coisas nos incomodando, legislações feitas, mas de fato a culpa é nossa, porque nós não expomos o nosso ponto de vista de uma maneira correta no lugar devido, no lugar correto. Então nós não mostramos a nossa força, o nosso posicionamento e a nossa convicção. Isso está aqui dentro desta cena. Ou seja, no início da fé cristã, depois nós vamos ver isso nas cartas, e na teologia cristã, muitas vezes esta regra foi usada. Os concílios estão aí para mostrar isso. Ou seja, a igreja, e isso vale para os cristãos, decide certas coisas, e ela vai ser fiel a isso. E o que foi decidido tem que ser decidido. O que está lá no catecismo, o que está lá no direito canônico, o que está lá nas cartas apostólicas, elas têm que ser vivenciadas por nós cristãos. Se os outros não querem viver, o problema é deles, mas nós temos que viver, nós temos que entender. E aqui é algo que eu faço, a gente estuda pouco o que a igreja nos ensina. A gente fica com as notícias das beiradas, as notícias que às vezes chegam até nós por pessoas que não entendem bolhufas daquilo que está escrito na nossa teologia, no nosso catecismo, no nosso direito canônico. Então, São Paulo diz que o cristão, ele tem que estar preparado para dar razões de sua fé. Então, essa é uma temática que nós temos hoje aqui. Essa reflexão é uma reflexão que vem para os nossos dias. Com o tempo, essa reflexão ela vai se expandir, né? Com o tempo, essa reflexão ela se mostra muito salutar, porque aquilo que naquele momento pode causar transtorno, depois, com amor, com o trato pastoral, as pessoas passam a entender o porquê daquilo, passam a entender o porquê daquilo. Tem coisas que hoje, se a gente falar, não, mas isso aí é normal, não se leve mais em conta, só que daqui 50, 60, 100 anos, o impacto disso é muito grande na sociedade. O impacto disso. O impacto desse tipo de situação na vida das pessoas é muito grande. A Igreja Católica Apostólica Romana bebe desta fonte até hoje, de inspiração que motivam as encíclicas, as cartas apostólicas, os sermões e toda uma reflexão dos teólogos que é dada para conhecer, para explicitar os valores da fé. Isso tanto nas cartas vindas da Sé romana, quanto das cartas dos teólogos, dos documentos teólogos, os estudos de teologia. Bom, na próxima aula faremos uma conclusão sobre a terceira viagem e sobre outras obras do epistolário.
Bom, sigamos nosso caminho sabendo que Deus vai à nossa frente, nos inspirando, nos confirmando, e com a palavra certa, o estudo correto e a abertura correta aos valores da nossa fé, tudo vai dar certo. Que o Senhor esteja convosco e permaneça no meio de nós. Até a nossa próxima lição. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal.